aí, voltamos ao nosso segundo bloco da quarta aula. No outro bloco a gente encerrou falando um pouquinho sobre as fases de produção do andar e do falar e que existiam outras coisas que a gente também deveria se preocupar. E agora a gente vai entrar nesse assunto, ok? Bom, vamos começar a estudar um pouquinho sobre os sentidos? Quais são as maiores vias de aprendizado nesse primeiro ano do bebê? Lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? A parte rosinha compreende o primeiro ano, quando acabou o patamar da linha e ela começa a descer entre a fase de poda, né? Dá uma olhadinha na linha amarela aqui do gráfico em relação à visão e à audição, tá? Ela entra, né, no final da gestação, ela sobe violentamente aqui no primeiro mês de nascimento do bebê e vai no seu patamar ali por volta do 4, 5 meses de idade, ela começa a cair. Então, lembrando que essa linha, a gente está falando de dois sentidos juntos, né, da visão e de audição. Se a gente fosse dividir essas duas, a da visão e a da audição, a gente teria um gráfico diferente, ok? Mas por que essas duas elas estão juntas? Porque a visão e a audição são as maiores vias de aprendizado nesse primeiro ano. Antes de o seu bebê estar fisicamente pronto para fazer algo, né, nas fases de produção, onde ele aprende muito, não só a parte cognitiva, mas as bases de tudo aquilo, o motor também que ele vai desenvolver, tá ali no primeiro ano por meio da visão e da audição, tá? Então, se você parar para pensar um pouquinho, né, até o motor, né, como eu disse, ele está relacionado à visão, porque um bebê, tá, vou dar um exemplo doido, mas assim, imagine um bebê que ele tem uma deficiência bilateral visual completa, ele não enxerga nada. O desenvolvimento motor dele vai ser muito mais lento comparado a uma outra criança, um outro bebê da mesma idade dele, porque quando a gente vê, né, alguém desempenhar funções motoras, a gente aprende com muita mais facilidade. A mesma coisa para o bebê. Por isso que é importante, quando eles são pequenininhos, eles terem contato com outras crianças também, né? Mesmo que eles não vão brincar de fato, mas o observar é extremamente importante, né? A interação com outras crianças. Eu coloquei aqui o patinar, né? Quando a gente está aprendendo, né, depois de adulto, uma nova habilidade motora, que nem eu me lembro quando eu fui patinar, por isso que eu coloquei esse exemplo. Eu entrei lá no ringue de patinação, não conseguia nem ficar de pé, né, em cima do patins, e aí você fica em volta, né, segurando no ringue atrás de todo mundo que também não sabe patinar. E aí você fica lá gastando meia hora e não sai do lugar, e não adianta. Aí chega uma hora que eu falei, poxa, mas eu ensino isso para as alunas, de fazer com os bebês, eu também vou fazer comigo, né? Aí eu comecei a seguir os que já sabiam patinar melhorzinho, e aí foi, assim, em questão de 10 minutos, eu desenvolvi, evoluí, o que eu não tinha evoluído em meia hora antes, né? Acho que se você já fez aula de ginástica ou aula de instrumento, eu lembro também quando eu fiz aula de bateria, o professor tocando comigo era muito mais fácil do que quando eu tinha que fazer sozinha. Quando a gente vai fazer uma aula de ginástica que tem uma coreografia, é muito mais fácil quando você tem o espelho, que você tem o seu feedback e tem alguém fazendo junto com você também, te mostrando o movimento. Imagina você tentando executar um movimento que você não viu como ele é feito, né? Um pouco mais difícil para você conseguir chegar numa destreza muito maior, né? Então, a mesma coisa para os bebês. Inclusive, a gente fala em audição e visão, mas eu quis dizer que até o desenvolvimento motor, se a gente falar, né, parece que não está ligado, mas tá? E é por meio do desenvolvimento motor da criança que se inicia ali no primeiro ano, né, final do primeiro ano, que ela vai explorando mais o ambiente, que a gente vai desenvolvendo ainda mais também a parte cognitiva. Tudo junto, tá, gente? Tudo começa num processo, a gente começa esse desenvolvimento cognitivo deles por meio de visão e audição, que são estímulos espaciais, auditivos, né, da linguagem, enfim. Depois, quando eles começam a explorar o ambiente, além de eles desenvolverem as habilidades cognitivas e emocionais também por meio desses dois sentidos, conforme eles exploram o ambiente, eles vão desenvolvendo as habilidades espaciais, que são base para as futuras habilidades lógico-matemáticas dele, causa e efeito, isso e aquilo. Então, tudo tem uma sequência muito legal de a gente trabalhar. Se você olhar esse gráfico que eu mostrei,
Nossa, a visão nas primeiras semanas após o nascimento, né, é formado, as bases do córtex cerebral da criança é formado de uma forma muito significativa. E estímulos que possam, quando a criança ela é privada de determinados estímulos nessa fase, pode existir comprometimento lá na frente, sim, né? Eu estou falando das primeiras semanas, que é algo bem significante, mas ela se estende ainda pelos primeiros meses, né? Determinada idade da criança, a visão é algo muito delicado, né? Que se ela não recebe determinados estímulos, ela pode ter consequências permanentes. Então, poxa, você pensa, mas como é que a fase do cérebro pode ser tão sensível, tão crítica nessa fase que o bebê está mais dormindo, né? Então essa é a questão do estímulo certo no momento certo. Sabe? A gente sabe o bebê quando nasce, qual que é o campo de visão dele, sabe que se, poxa, então na hora da amamentação, que é um dos poucos momentos que ele está acordado ali, então é a hora de manter o contato visual, né? Mostrar objetos de grande contraste, de cores vibrantes, e aí passou o primeiro mês de idade, a gente vai para tonalidades, enfim, existem estímulos certos nesses momentos, coisa pequena que você vai fazer durante a amamentação ou durante a troca de fralda, tem materiais que você pode usar, materiais que você pode produzir dentro de casa, determinados objetos que você aprende à distância de mostrar que tipo, como a gente usa contrastes, né, a gente pode até estimular a parte, a gente estimula a parte cognitiva da criança muito por meio da visão e a manipulação de objetos, mesmo antes deles aprenderem a sentar, sabe? Ai, é tão legal, gente, eu não me aguento. Sabe? Sei lá, se você coloca, ai, tanta coisa, sei lá, seu bebê nem engatinha, nem senta direito, você colocar o elástico na mãozinha para ele aprender a tirar, já começa a desenvolver a parte cognitiva. Você coloca dois objetos iguais em temperaturas diferentes, sabe? Coloca uma banana que está na geladeira e outra em temperatura ambiente, ele faz a comparação, peraí, esses dois são iguais, mas tem alguma coisa diferente. Ai, tanta coisa legal pra fazer com esses bebês! E a gente fica perdendo muito tempo distraindo eles, né? Assim, ou pior, além de distrair, a gente fica ansiando, ai, eu não vejo a hora do meu bebê, né, engatinhar. E quando tá engatinhando, ai, eu não vejo a hora do meu bebê andar. A gente nunca tá aproveitando as fases deles, né? Depois que a gente aprende estimulação, ao contrário, a gente quer que essas fases se estendam o máximo possível pra gente poder fazer o máximo que a gente pode, ok? Vamos lá, então já que a gente começou a introduzir os sentidos, né, eu falei da visão e da audição, eu acho que na época de escola, você deve lembrar que a gente estudava os sentidos, né, visão, audição, olfato, tato, paladar, né? Então, quando a gente junta sentidos, tá? Então, por exemplo, aqui no slide eu coloquei a propriocepção, tá? Vamos fazer as boas-vindas para a propriocepção, que a gente chama ela de sexto sentido, ok? A gente aprendeu a vida inteira os 5, esse seria o sexto, né? Que é a capacidade de a gente perceber a posição do nosso corpo no espaço, tá? Então, quando a gente junta um sentido, que é a propriocepção, em vermelho, mais um outro sentido que está aqui em vermelho, a visão, mais um outro sentido que está aqui em vermelho, o tato, a gente forma a inteligência corporal, tá? Ou as habilidades motoras e corporais que os nossos filhos podem desenvolver. Então, esse slide, a gente vai começar a entender isso. Como a gente oferta estímulos para os sentidos desde a gestação e depois que eles nascem, como é que funciona essa junção, né, de ofertar estímulos para diferentes sentidos e como formam as bases das futuras inteligências e de qualquer habilidade que eles podem desenvolver lá na vida, lá na frente, ok? E como fazer isso de forma mais elaborada. Então, os 6 sentidos é a base de tudo. Então, os sentidos que a gente tem, que o seu bebê tem desde o ventre e que esses sentidos eles vão, né, se tornando cada vez mais aprimorados desde a gestação, a gente tem a visão a audição, o olfato, o tato, o paladar e a propriocepção, ok? Então, quando o bebê ele tá na barriga da mãe,
Então lembra, então os ruídos do corpo materno, aquilo que a mãe se alimenta, são estímulos externos para o bebê. Não é porque está dentro do corpo da mãe que é interno, são estímulos externos. Então o bebezinho, já desde o ventre, depois que nasce, funciona igual para a gente, tá? A gente tem a pele, que é o órgão responsável pelo tato, os olhos responsável pela visão, né? O ouvido pela audição, né? Então, para cada um desses sentidos, a gente tem um órgão. Então, quando tem um estímulo externo, né? Então, aqui eu tenho um estímulo externo de imagem, né? O branco, o vermelho, os formatos e tal. Quem vai captar isso é o meu olho, né? O órgão responsável pela visão. Ele vai levar essas informações que eu estou enxergando para uma parte do cérebro responsável em decodificar essas informações, tá? Então, a base de tudo está nos sentidos. Todos os estímulos que as crianças estão expostas, os estímulos externos, esses órgãos captam e enviam ao cérebro para que eles sejam decodificados, assimilados e fazer conexões. Lembra? Eles como a repetição de um mesmo estímulo. Opa, peraí, que cor é essa? Opa, peraí, que som é esse? Então, vamos diferenciar essa célula, vamos fazer conexão. Continua mantendo esses estímulos, então as conexões vão ficando mais firmes, mais sólidas. Peraí, e se a gente juntar para uma mesma referência 2 sentidos, 3, a gente vai conectando essas áreas e tornando tudo isso muito mais elaborado e mais complexo, o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vamos ver. Todos os sentidos, os 6 sentidos que a gente tem, eles formam as bases para as futuras inteligências e habilidades que a gente pode desenvolver. Então, habilidades de linguagem, né, toda a inteligência verbal, toda a inteligência lógico-matemática, espacial, corporal, musical, habilidades de concentração, memória e habilidades emocionais, tá? Então, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: existem formas de estimular tudo isso desde a gestação. O foco agora é entender como a estimulação pode mudar para sempre a vida do seu bebê. Então, desde a gestação, o bebê já recebe estímulo para todos esses sentidos. Depois que ele nasce, ele está exposto a estímulos para todos esses sentidos que vão formar as bases das futuras inteligências deles. Então, agora você aprendeu sobre o sentido, viu um monte de tipo de inteligência aqui, que você deve estar, se você não conhece, você deve estar falando, meu Deus, o que é isso? Né? Então, calma, vai ter um momento apropriado para a gente chegar nesses estímulos, se ele for o mais importante para começar agora. Então, se você está grávida, a gente não vai ficar estudando agora as inteligências múltiplas, do contrário, a gente tem assuntos mais importantes para tratar de sentidos, a parte emocional da gestação. Cada coisa no seu momento, ok? E a gente vai saber isso quando a gente montar nosso plano de estimulação para o seu filho, ok? Então, a genética e os estímulos externos, eles formam a arquitetura base do cérebro. Da gestação até 1 ano e meio, são formadas bases importantíssimas, ok? Bom, vamos ver o seguinte. Eu falei para você que eu ia dar alguns exemplos do que a gente já faz na gestação e o que a gente poderia fazer de diferente, certo? Vamos começar a estudar um pouquinho sobre isso e o que a gente faz depois do nascimento, exemplos de estímulos de sentidos, ok? Vamos começar a entrar nesse assunto agora, então. Então vamos lá. O ambiente intrauterino e externo, ou seja, as interações, né, as experiências que o bebê vive, eles são riquíssimos, ok? Então vamos ver alguns exemplos do que a gente já faz na gestação e depois do nascimento, que eles recebem estímulos para esses sentidos. Então, por exemplo, na gestação, eles recebem estímulos para todos esses sentidos. Então, desde a exposição solar, a luz artificial, que desenvolve a visão, né? Os ruídos internos do corpo materno e os ruídos externos, né, desenvolvem a audição, que vão ser as bases para a linguagem futura. O batimento cardíaco materno, aquele ritmo do batimento cardíaco materno, né? O bebê ele não só ouve, mas como os sons também desenvolvem o tato, eles são captados pelo tato, ok? Que desenvolvem
habilidades do bebê, das inteligência lógico-matemática, ou seja, capacidade de antecipação, por exemplo, o batimento cardíaco materno, né? Depois que o bebê ele começa a desenvolver uma consciência maior ao final da gestação, quando ele começa a antecipar o batimento cardíaco materno, as alterações do batimento, então de quando você está dentada para quando você levanta e sai andando, você aumenta muito a sua frequência cardíaca em muito pouco tempo, ok? Tudo isso são estímulos para alguns sentidos, né? Entre outros, que você pode ver que eles já recebem estímulos para todos os sentidos, tá? E quando a gente usa esses mesmos estímulos na interação com o bebê no ventre de forma mais elaborada, a gente usa esses mesmos estímulos de forma mais elaborada e vai formando essas bases de forma mais complexa também, ok? Então até as pré-habilidades ele já começa a desenvolver desde o ventre, de linguagem, de lógica, enfim, ok? Após o nascimento, o que a gente já costuma fazer? Por exemplo, durante o aleitamento, né? A gente está desenvolvendo o olfato do bebê, oferecendo estímulos para o paladar e motor também, né? Quando ele faz a força de sucção. Os estímulos quando o bebê de visão, né? Tanto do ambiente em que ele vive, ou quando você está com ele no seu colo, quando ele enxerga num campo de visual, quando ele tem um campo, né, de visão um pouco mais curto, são estímulos para a visão. Durante o banho, troca de fralda, a gente tem estímulos de tato, também da audição, propriocepção, né? Quando a gente faz as movimentações, né? O do tato, não só de tipos de texturas, toques, mas as temperaturas, as diferentes temperaturas da água, enfim. A exploração do ambiente, como eu disse, quando o bebê ele já começa a manipular objetos e depois ele começa a engatinhar, toda a exploração do ambiente trabalha essa parte motora dele e a parte de lógica, né? Bom, então ficou claro que durante a gestação, ou depois que eles nascem, eles recebem estímulos para todos os sentidos, ok? Só que a gente não tá vendo que os estímulos dos sentidos formam todas essas bases, né? Desde a gestação, a gente tem que lembrar o seguinte, que não é um bombardeio de estímulo aleatório que vai desenvolver essas crianças. Então, então estímulo para visão, para audição, então vou deixar o rádio ligado, liquidificador e barulho daqui, barulho lá. Não, às vezes esses estímulos, eles acabam sendo contraprodutivos, tá? Então vamos lá. A complexidade da formação da arquitetura cerebral do bebê, ela depende principalmente, tá? Para que seja alcançado aquele potencial genético. Do ambiente em que proporcionamos a eles, para que eles possam explorar com segurança, também alimentação, saúde em geral, tudo isso está relacionado, tá? E B, da qualidade das nossas interações com eles desde o ventre, o vínculo que desenvolvemos desde o ventre, os estímulos que ofertamos desde o ventre, tudo que a gente já faz, só que quando a gente faz de forma mais elaborada, que a gente vai ver como um pouquinho mais adiante, tudo isso vai estar ligado à nossa capacidade de formar a arquitetura do cérebro dos nossos bebês de forma mais complexa. Então aqui na imagem, vamos falar desse item A, né, que a gente falou do ambiente que a gente proporciona para eles, né, de exploração, segurança, alimentação, saúde em geral. Tem um desenho aqui de uma jaula, tá, gente? Um desenho de uma jaula, um cercadinho e uma cadeirinha, um bebê conforto, tá? Que imagem linda, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que, primeiro, vamos pensar durante a gestação. Muitos bebês estão sendo negligenciados desde o ventre. Desenvolver vínculo com o seu bebê por meio do toque, da conversa, atividades que a gente faz do ventre de sons, ritmos, usando iluminação, entre outras coisas que a gente pode fazer. Bebês estão sendo negligenciados. Me corta o coração quando uma mãe fala assim, nossa, a minha gravidez passou tão rápido que eu nem vi. Ou, chegou no final da gravidez, o bebê já está para nascer, ela não conseguiu nem escolher o nome do seu bebê, porque escolher o nome do seu bebê
ele não é só uma questão de buscar na internet qual o nome mais lindo para aquele ano, né? Os nomes, como é que é, mais recomendados, né? Os que estão em alta naquele ano que seu bebê vai nascer. Mas isso tudo depende de uma conexão que você cria com o seu bebê e perguntar para ele também como ele gostaria de ser chamado, né? A gente faz isso durante a gestação, ensina exercícios que a gente trabalha toda essa parte de vínculo, enfim. Mas bebês estão sendo negligenciados. Eu sei, é horrível falar isso, mas eu sei que a gente sente um amor muito grande pelos nossos bebês quando a gente está grávida, né? Na grande maioria dos casos. E que a gente dedica muito tempo do nosso dia para aquilo acontecer. Vai no médico, pega trânsito, aí depois vai fazer enxoval, né? Só que a gente gasta muito tempo em cima, lógico, ofertando todos esses cuidados, né, de saúde, alimentação também, mas assim, pensa que o quanto de tempo que a gente não gasta buscando aquilo que a gente tem que ter, ao invés daquilo que a gente tem que ser ou fazer com eles, e não para eles, entende? Então, o programa de estimulação no ventre, ele vai trabalhar toda a parte cognitiva do bebê, o vínculo, a parte de inteligência emocional, um monte de coisa, né? Tudo o possível que a gente pode fazer por eles. E a jaulinha que eu coloquei ali é para lembrar que assim, depois do nascimento, quais são as coisas que a gente tem, que a gente acaba usando, que acaba gerando esse, além do afastamento entre mãe e bebê, mas um confinamento. Um confinamento motor. A gente já não falou que o bebê ele precisa visão, audição, a parte explorar o ambiente para se desenvolver? Então, as crianças elas têm muito menos oportunidade hoje, né, em diversos lugares do mundo, de explorar a natureza. A gente acaba vivendo cada vez mais em ambientes menores, com menos possibilidades dentro desses ambientes para as crianças explorarem ele com segurança, né? Poxa, o sofá custou caro, aquele tapete custou caro, então não dá para fazer brincadeira de melequinha ali na sala, né? Quanto que eu não vou jogar dinheiro fora se isso tudo estragar? Se a gente começar a pensar em tudo isso, eles estão sendo cada vez mais confinados, cada vez menos eles têm oportunidade de desenvolver até a coordenação motora fina deles, né? O movimento principal que eles fazem hoje em dia é isso aqui, né? Não está desenvolvendo essa coordenação motora fina, né? Que essa coordenação motora fina que eles vão desenvolvendo, desenvolve o cerebelo que está ligado à futura alfabetização e tanta coisa, né? Então você pensa assim, quantos bebês que você não sai por aí, você vê que ele já tem uma capacidade visual mais ampla e ele está deitado no carrinho, quietinho, virado para a parede, né? A mãe tá com o bebê com ele virado para a parede, ou onde ele não tem um campo visual, tá deitadinho no carrinho com aquela capa do carrinho que ele não tá vendo mais nada além da capa, né? E aí assim, acordou no berço, tira do berço, aí vai, sei lá, se alimenta, toma banho, o que for, aí vai da cadeirinha para comer, pro cercadinho, do cercadinho para a cadeirinha do carro, da carro para o carrinho. Cada vez mais eles estão sendo confinados e não podendo explorar o seu ambiente. Eu vou fazer alguns materiais sobre isso também, mas poxa, você pensar que é interessante, até o bebê quando nasce, a gente coloca, sei lá, vai deixar eles em cima da nossa cama para fazer alguma coisa, né, que tá de olho ali neles, às vezes deixar um espaço para que eles possam explorar, não, para aquele monte de almofada, né, que não pode nem tentar virar, nem esticar a perna direito, né, põe luva, né, que eles não podem explorar, ter a sensação tátil para desenvolver todas essas bases motoras, cognitivas também que vêm a partir dessas explorações, né, de comparações de texturas, temperaturas, né. Então vamos pensar um pouquinho sobre quais são as coisas que a gente usa no dia a dia, que a gente está confinando eles, né, de coisas que a gente poderia estar fazendo ou ofertando uma outra oportunidade para eles estarem seguros, mas podendo explorar muito mais o ambiente, tá? A imagem da grávidazinha aqui, né, na cabeça, exames, chá de bebê, trabalho, casa, e o bebezinho na barriga, e eu! É aquilo que eu acabei de falar, a gente passa muito tempo na busca do que ter, e não o que sermos e o que podemos fazer com eles e não só para eles, ok? A imagem do chocalhinho, tem ali a validade do chocalhinho, 10 segundos. Lembra que eu falei que o bebê quando ele
quando a criança é pequena, ela pega um objeto e ela explora todos os sentidos. Agora que você aprendeu quais são esses sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar e a propriocepção, quando eles pegam um objeto, eles vão explorar esses 6 sentidos. Eles vão explorar, vão olhar, vão ver a cor, vão pôr na boca, vão cheirar, e a maioria das coisas não tem gosto, não tem cheiro, tudo, né, como é que fala? Não quebra, né, porque é perigoso, enfim. Se aquilo não virar uma ferramenta, se o seu filho não encontrar aquilo, uma função para aquilo como sendo uma ferramenta, né, para jogar, destruir, rasgar, o que for, ele vai abandonar aquilo e vai para o próximo. Por isso que quando a gente dá um presente, eles ficam com a caixa, com o papel, né, com aquele presentaço caro pra caramba, eles nem olham para aquilo e vão ficar na caixa, porque a caixa pode ser amassada, rasgada, né, você pode fazer o que você quiser com ela tem várias funções e ninguém vai reclamar se ela acabar destruída, né? Bom, que mais? Vamos lá. Então, os estímulos, tá? Eles formam a fundação para as futuras habilidades de aprendizado, de saúde e emocionais. Eu coloquei aqui comportamento, tá? Quanto mais complexas e firmes, mais permanentes elas se tornam e mais aprimoradas podem ser as habilidades. Lembra? Uma etapa depende da qualidade da etapa anterior. O que esses desenhos que eu coloquei aqui da casa e de um prédio, né? A diferença entre as fundações. Então, quando a gente fala na estimulação, nas fases de recepção, desde o ventre, primeiros anos e tal, a gente está formando essas fundações para essas futuras habilidades que eles vão desenvolver por meio dos estímulos dos sentidos, ok? Então, se você já construiu uma casa ou viu construir uma casa, um prédio, a fundação ela é diferente para quando você vai construir uma casa terra ou quando você vai construir um arranha-céu, entendeu? Então, depois que se você constrói uma fundação planejando ter uma casa térrea, depois não dá para você querer construir um arranha-céu ali que aquela fundação não vai aguentar, né? E a gente tem que pensar também que tipo de... Agora eu já tô viajando, mas assim, que tipo de estruturas especiais a gente tem que ter nessa fundação, dependendo do terreno em que esse imóvel vai ser construído. E se a gente pensar na vida real, é a mesma coisa. Que tipo de ambiente essa criança vai ser inserida? Então, não só as fundações para essas habilidades, mas o que de especial que a gente precisa desenvolver também? Que tipo de habilidades emocionais que elas precisam desenvolver para encarar situações do dia a dia que elas vão viver naquele ambiente, que elas vão ser expostas depois do nascimento. Ok? Aqui no slide que eu coloquei, os estímulos eles formam a fundação para as futuras habilidades de aprendizado em geral, de saúde, toda a saúde do seu filho pode ser determinada desde a gestação, dos estímulos que eles recebem desde a gestação, e emocionais. Por que eu coloquei comportamento? Porque as habilidades emocionais, quando a gente fala em comportamento da criança, não é o comportamento como ela se porta à mesa, né? Mas assim, a como ela reage a desafios, né? Aquela questão de algumas palavras em inglês, aí você tá tentando puxar em português, o negócio não vem, gente. A capacidade do ser humano de se acalmar sozinho, enfim. Essas são habilidades que a gente pode desenvolver emocionais desde a gestação, através de experiências maternas emocionais. A gente vai ver algumas coisas também de registros inconscientes que são feitos desde a gestação, né? E logo após o nascimento tem algumas habilidades emocionais que são cruciais ao desenvolvimento delas até uma determinada idade. Habilidades emocionais, claro, a gente pode desenvolver em qualquer fase da nossa vida, mas tudo aquilo que a gente iniciou desde muito cedo é muito melhor. A gente está falando de habilidades também do humor, né? De se acalmar, enfim, tá? Vamos pensar sobre isso também, tá? Chegamos ao final da nossa aula!
Pá, o slide do resumo chegou. Lado bom, porque a gente já tá chegando na próxima aula que vai ser bem legal, ok? Então, resumando essa aula que a gente fez, 2 blocos, a gente falou sobre a curiosidade sobre a fala. A qualidade da futura inteligência verbal, ela não depende da idade em que seu filho vai começar a falar, e sim de outros estímulos bases da linguagem, tá? A gente comentou um pouquinho mais sobre isso, sobre algumas situações que a gente tem que estar em alerta também, né? Enfim. Mas a gente estava estudando o exemplo da linguagem para vocês aprenderem sobre o que era a fase de recepção e fase de produção, tá? Mas tudo aquilo acontece para outras habilidades também. Que as 2 principais preocupações que a gente foca, né, andar e falar, tudo isso são produções. Devemos nos preocupar com estímulos de saúde, cognitivos e emocionais nas fases de recepção, além dos estímulos na fase de recepção, para essas 2 habilidades também, claro, né? Os estímulos para os 6 sentidos, eles formam as conexões, e quanto mais investimento e mais elaborado forem esses estímulos, mais complexa será a arquitetura base do cérebro do seu bebê, tá? Os sentidos, eles formam as bases para as futuras inteligências, né, e habilidades que podemos desenvolver. Outra coisa que vimos também foi que o ambiente intrauterino e após o nascimento, eles são ambientes riquíssimos para os estímulos dos 6 sentidos, né? Entretanto, podemos ofertar esses mesmos estímulos de forma mais elaborada, evoluir eles no passo do seu bebê e conhecer os objetivos finais, né? De onde você quer chegar com esses estímulos. Tudo isso a fim de ajudar seu filho a alcançar o potencial dele, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente usa esses mesmos estímulos que a gente está acostumado a oferecer na gestação e após o nascimento, o que a gente precisa fazer para tornar eles mais elaborados, ok? Te vejo na próxima aula. Até lá, um beijo!